O Pão de Açúcar é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade do Rio de Janeiro. Durante séculos, esse morro localizado no bairro da Urca serviu de ponto de referência para navegantes que desejavam adentrar a Baía de Guanabara, e um local estratégico para as forças militares que visavam defender a cidade do Rio de Janeiro, que entre 1763 e 1960 foi a capital do Brasil. Mas por que esse monólito carioca que abriga um famoso bondinho tem o nome de Pão de Açúcar? Desde os primórdios da colonização lusitana pelo mundo, os portugueses nomeavam os principais pontos de suas colônias com nomes curiosos, e com Pão de Açúcar não foi diferente. O nome Pão de Açúcar tem origem na produção de açúcar no Brasil, iniciada lá no período colonial. Durante os séculos XVI e XVII, aconteceu a expansão canavieira na América Portuguesa, sendo o litoral nordestino a principal área de cultivo, e onde se concentrava a maior quantidade de engenhos. Os engenhos eram verdadeiras fábricas que, por meio do trabalho escravo, a cana-de-açúcar bruta era transformada em açúcar, melaço, cachaça, rapadura, entre outros produtos. Para produzir o açúcar, após triturar a cana na moenda, apurar e filtrar o caldo num processo denominado purga, esse caldo, também chamado em alguns lugares de mel de engenho, era colocado em uma forma cônica invertida feita de barro ou ferro chamada de pão de açúcar. Alguns dias depois, o pão de açúcar eliminava as impurezas do açúcar por meio de um furo no fundo e formava um resíduo chamado melaço, também conhecido como mel de furo. O açúcar branco, presente na parte de cima do pão, era mais valorizado. Já a parte do pão próxima ao furo da forma, onde se concentravam as impurezas, ficava o açúcar mascavado, também chamado de açúcar mascavo, que era mais barato. Logo em seguida, alguns processos eram feitos com argila branca para deixar o açúcar mais branco. Depois de cristalizar, o açúcar ficava com o formato do pão, era retirado da forma, levado a um forno, cortado e embrulhado para ser transportado à Europa. É importante dizer que esses processos poderiam variar dependendo da região, e algumas partes poderiam ser feitas na Europa pouco antes da venda. Portanto, a semelhança do morro carioca com a forma utilizada nos engenhos teria então sido a inspiração do nome do local. Esse processo com os pães de açúcar foi utilizado até o final do século XIX, quando o açúcar como conhecemos, refinado e em cubos, foi introduzido no mercado. E olha só que curioso, o cultivo de cana-de-açúcar e o uso de pães de açúcar, assim como vários outros conhecimentos, que geralmente são atribuídos aos europeus, são na verdade de origem asiática. Os indianos foram os primeiros a cultivar a cana-de-açúcar, e os árabes foram os responsáveis por sua disseminação por meio de suas rotas de comércio, chegando aos europeus durante a época das grandes navegações. Os pães de açúcar mais antigos que se tem conhecimento são datados do século XII e foram encontrados na região onde hoje é a Jordânia. Porém, a menção a objetos com formas parecidas e utilizados para atividades semelhantes já eram conhecidos há muito mais tempo. Até 1654, as capitanias do Nordeste brasileiro lideravam a produção mundial de açúcar. Contudo, com o fim do domínio holandês, o Brasil perdeu este posto para as possessões holandesas no Caribe. Apesar disso, a cana-de-açúcar não sumiu da nossa economia. Ela continuou sendo um importante produto de exportação durante o ciclo do ouro, ainda na colônia, e durante o período imperial, quando quase sempre aparecia como o segundo produto mais exportado. Logo atrás, é claro, do café. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. E se você curte curiosidades históricas, acompanhe minhas outras redes sociais. @História Oculta e @História Oculta Fotos, com PH. @História Oculta eu posto curiosidades históricas todos os dias e @História Oculta Fotos eu posto fotos históricas todos os dias. Muito obrigado e até mais.